Se internet europeia não vale nada. Agora eu troquei aqui, eu saí do Wi-Fi e botei aqui no 5G. Vamos embora, então. Bom, e aí o que eu estava comentando é que as pessoas aqui, assim, pelo menos essa nova geração, eles estão mais preocupados em ganhar a prova do que aprender realmente a montar, né? E aí isso aí é sustentável até uma certa altura. Chega uma certa altura, não é mais sustentável, né? Então, e você sempre pega muito nessa parte de eu tive uma base muito boa, né? Então, conta a diferença que você acha que isso fez para você. Eu fui uma pessoa muito afortunada, eu acho, desde criança, né? É claro, eu sempre tive o talento, a facilidade, mas é claro que uma base solidifica tudo, né? Então, eu comecei ali no Horse Center com o Caio. Olha quantos cavaleiros que ali não saíram do Horse Center, né? Talentosos, tudo, mas olha como a base não conta, né? Zé Luiz, Cainho, Cássio, Totti, né? Eu, Pedro Vênis, todos esses vieram de lá, né? Do Horse. E daí depois meus pais entraram de sócio da Ípica Santo Amaro, já ali nos anos, eu acho que foi 88, 89, e eu comecei a montar com o Brandão. Na época, o Brandão também era um cavaleiro super top do Brasil, né? De nível do Brasil, tudo, era um cavaleiro super top e tal. E do Brandão eu fui pro Coronel Renildo. Só espera. Então, ali eu saí do Brandão, fui pro Coronel, daí aquela escola militar, aquela disciplina, entendeu? E do Coronel pro Vitor. O Coronel, ele tinha, para quem não sabe, ele tinha um padoquinho, que é onde é o picadeiro coberto hoje em dia, lá de trás da Santo Amaro, era um padoquinho pequenininho, lembra? E ele botava cada coisa naquele padoquinho, né? Que fala, era de assustar. Montava o percursozinho dele lá e as aulas dele aconteciam tudo lá. E ficava o Carroro, né? Não sei se o Carroro ainda trabalha na época. Tá lá o Carroro. Você lembra que ele botava um muro lá naquele picadeirozinho? Armava a pista lá a semana inteira, era a pistinha ali no fundo, era a pistinha do Coronel, e a gente fazia todo o treinamento ali. Então, já desde criança, já tive já essa base muito forte. Eu fui muito afortunada, mesmo por não ter vindo de uma família de cavalos, entendeu? Então, eu tive sorte de ter sempre caído ali na mão. Eu fui indo de mão em mão, mas sempre caindo na mão das pessoas certas, entendeu? Isso foi uma coisa que, com certeza, fez diferença pro meu. Não, e sem contar, gente, não sei, quem nunca viu a Camila montando, você tem um talento diferenciado, né? Quando eu conheci a Camila, vou contar essa história para vocês, eu fui ter aula com ela, né? E eu tinha um cavalo ruim, eu era gordinha, montava mal, cavalo ruim, lembra? Meio manco, assim. Aí eu cheguei para montar com a Camila Benedito, né, imagina. E a Camila, ela tem um talento. Um talento é uma coisa que você faz tão naturalmente que você não tem uma noção o quanto que é difícil para as outras pessoas. E ela era brava, porque para ela era muito simples de fazer, e para a gente não era simples. Tinha eu, a Cal, a Paty, que tinha ela, a Belinha. Nossa, a gente morria de medo dela. Eu morria de medo dela. Aí um dia eu cheguei na minha casa e falei, mãe, não quero mais montar. Ela falou, se você não quer mais montar, alguma coisa muito errada tem. Eu falei, eu morro de medo da minha professora. E aí era a Camila. Não, mas é exigente, né? Até hoje, né? Não, hoje você já melhorou, já melhorou. Bom, mas aí de lá do Horse Center, você foi para Santo Amaro e aí você foi montar com o Brandão um cavalo seu. Fui montar com o Brandão, meus pais entraram de sócio do clube e ele teve um contato ali com o Brandão e eu fui montar com o Brandão, ter aula com o Brandão. E na época meu pai não era do cavalo, comprou para mim um cavalo no exército. Imagina aquela época, mais de 30 anos atrás, um cavalo do exército, eu devia ter o quê? 8, 9 anos de idade, o cavalo devia ter quase 1,80 m de altura. Para uma menininha de 8 anos. Nossa, aquelas coisas que a
a perna não passa da aba da sela, uma coisa assim, nada a ver, né? Igual você calçar dar um sapato para uma criança, uma sandália para uma criança 38, 39, para uma nenenzinha. E aí? Aí foi onde eu comecei, foi quem fez a ponte, o contato com o seu Paulo, que depois foi a pessoa, né, que foi meu patrocinador da vida, né, a pessoa que sempre me apoiou, foi o Brandão. Porque na época o Brandão era o cavaleiro do seu Paulo. E aconteceu o Campeonato Paulista de Mirins no Clube de Campo e eu tinha esse cavalo. Daí o Brandão falou, puta, Camila, com esse cavalo, para os meus pais, com esse cavalo não vai rolar dela aí no campeonato, né? Não dá, o cavalo refugava, quando não refugava fazia falta, enfim. O cavalo era ruim. Aí o Brandão falou, não, eu vou conversar com o seu Paulo para ver se ele te cede o Saíbe. O Saíbe, na época, era um cavalo que ele usava nas provas medianas. Era um cavalo já que já tinha uma idade, já acho que entre 14 e 16 anos. E eu vou conversar com o seu Paulo, ver se ele te cede o cavalo para você saltar o campeonato de Mirim. E cedeu o cavalo e acabei sendo campeã. Paulista de Mirim. Começou assim, gente. É tudo, é tudo campeã. Aí foi campeã paulista, campeã brasileira. Vocês vão ouvindo. Quanto tempo antes do campeonato você montou o Saíbe? Você teve tempo de, tipo... Eu não lembro na época, mas com certeza não tinha sido muito tempo. Se foi com muito, 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 um mês antes, com certeza. E daí nessa época, como o cavalo já tem essa idade e tudo, o cavalo acabou ficando comigo. E daí depois disso eu só tenho campeonato brasileiro com ele, de Mirins. Eu fui vice-campeã brasileira, quem saiu campeão foi o Nando, a gente foi para o desempate, os 2-0 no campeonato. Eu fiz uma falta no último e o Nando foi campeão na época. E daí, depois de então, daí que começou a história com o seu Paulo, daí de anos, né? Quase 30 anos desde a época de Mirim até as Olimpíadas, até mais que as Olimpíadas com o seu Paulo. Você cresceu com ele, né? Conta um pouquinho a sua trajetória com ele. Então, a gente começou aí nessa época com o Saíbe, e depois o Brandão tinha um outro cavalo também que chamava Pepino Voador. Pepino Voador. Eu lembro dele. Era um cavalo que ele usava nas provas fortes. Aí o Pepino também já ficou com uma idade, ele acabou passando o Pepino para mim. E eu comecei a usar o Pepino na categoria júnior. E o primeiro campeonato de júnior que eu fui fazer foi um campeonato de júnior, brasileiro de júnior em Foz do Iguaçu. Meu primeiro ano, acho que eu tinha 14 anos de idade. Eu fiz um campeonato razoável, eu terminei entre os 10 no final do campeonato. Fiz ali 4, 8, fiz um campeonato razoável. Para primeiro ano não estava tão mal. E classifiquei para o Sul-Americano, na segunda equipe do Brasil. E o Sul-Americano de Júnior, eles fizeram quando teve aquela Copa, se eu não me engano, era a Copa Chevrolet, que aconteceu no Clube Ibirapuera. No Parque Ibirapuera. No Parque Ibirapuera, junto com o Internacional. E chovia, chovia, chovia. Primeiro dia, acho que eu tinha feito uma falta, tudo bem, nada mal. O segundo dia, que era na prova de equipe, na primeira passagem eu tinha feito 1 ou 2 faltas, na segunda chovia, o cavalo me eliminou no número 1. Eu não passei do número 1. Uma chuva. Aí, nossa, eu chorava, eu não sei se chorava, se eu que chorava mais ou que chovia mais. Você não tava acostumada a perder, né? Não. Daí o seu Paulo ficou comovido, eu tinha 14 anos, nem 15 anos eu tinha ainda, porque como eu faço aniversário no final do ano, eu sou de dezembro, então eu estava sempre um ano... Mais pra frente. Um ano até mais jovem, né? Em todas as categorias. Eu era júnior, estava 14 anos, meu primeiro ano de júnior, eu estava ali saltando 14, 13, 14 anos. E aí ele se comoveu e tinham oferecido. O Fabinho Bozon tinha oferecido, tem um cavalo que veio de Foz do Iguaçu,
chama Narcisim, do Aras das Cataratas. Cavalo muito bom tal, e o cavalo tava lá na época paulista, não quer vir experimentar, daí na mesma hora de falar do concurso, a gente foi experimentar o cavalo na época paulista. O cavalo tava ficando lá. Que acho que as cocheiras eram lá, as cocheiras não tinha cocheira lá no concurso no Parque de Ibirapuera, os cavalos ficavam na época paulista e voltavam. E a gente foi lá experimentar o cavalo. Uma chuva, aquela pista de trás toda alagada que tava chovendo na época, não tinha drenagem. Tava ruim aquela pista lá atrás. Não tinha drenagem, não tinha nada disso. Tava uma piscina, pista. A gente pegou, foi nas cocheiras lá do fundo da escolinha, o cavalo deitado assim, parecia um pônei. O seu Paulo, é esse o cavalo mesmo? Pequenininho. Montamos, saltamos tudo, o seu Paulo comprou o cavalo na hora. Sem, na época, sem vet-check, nem tinha nada. Comprou, tá, na hora. E daí foi a história como... Daí foi quando começou a história com o Narcisim, né? Gente, o Narcisinho era imbatível. Narcisim, se até hoje você puxar todos os resultados da Confederação, Federação Brasileira de Pismo, tudo isso, os cavalos que mais ganharam no Brasil, junto com os Urquiz e com o Bauani. Os Urquiz que foi do Vitor e o Bauani do Doda. Foi um dos cavalos que mais ganhou na história do Brasil. Era assim, era uma coisa assim, era a Camila entrar com o Narcisinho e pronto, tipo, acabou, né? Pode ir Não, lá pro... o cavalo era excepcional. Excepcional, era um cavalo dos sonhos. Era um cavalo, ele ganhou todos os campeonatos. Todos, 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 todos. Chegou a ganhar campeonato de júnior com 0 pontos. É uma coisa que hoje, acho que hoje em dia é difícil de se ver. Não sei, faz muitos anos que eu não estou no Brasil, mas que eu acompanho o campeonato aqui na Europa, tudo é uma coisa que é difícil de se ver. Não, júnior com 0 pontos é difícil. Júnior, tudo. Era um cavalo que ganhou muito, muito, muito. Era difícil fazer uma falta. Era um cavalo, era imbatível. O que você fez com ele? Então, Júnior, você foi campeão paulista, brasileiro, sul-americano? Sul-americana? Brasileira, sul-americana, americana de júnior, paulista, brasileira e sul-americana de Young Rider, e ainda fui campeã paulista de sênior com ele um ano. E aí depois disso você aposentou ele? O que aconteceu com ele? Não, o Narcisinho, ele morreu. O Narcisinho, ele teve uma cólica, né? Ele morreu. É verdade. É verdade. Eu vim fazer uma temporada na Europa, nessa época eu vim com outros 2 cavalos do seu Paulo Kerimandra e o Hudson, e a gente acabou não trazendo o Narcisinho, porque nessa época ainda evoluiu muito o hipismo hoje aqui, o piso, tudo isso. E aqui na Europa todo mundo sabe o clima às vezes não é muito, muito bom, chove muito e tudo isso. E nessa época o piso era muito ruim, a gente optou por não trazer o Narcisinho nessa época. E o seu Paulo falou, então enquanto você vai fazer essa temporada na Europa de 3 meses de verão, vou soltar ele para dar um descanso. E foi aí, ele teve uma cólica e não conseguiram salvar ele a tempo. Foi triste, porque ele morreu jovem. Ele morreu jovem, acho que ele morreu com... Ele não tinha 12 anos de idade. Nossa, e ele fez tudo isso antes dos 12? Eu tinha esquecido dessa parte. Eu comecei a montar Narcisinho com 6 anos de idade. Quando ele tinha 6 anos de idade. Ele foi no Júnior com 6 anos de idade? Não, com 7 anos ele foi. 7. É. Que doideira. Eram outros tempos, né? A gente fazia umas coisas... E aí, aí nisso, enquanto você tinha o Narcisinho, ele comprou a Imandra e o Hudson. E aí você tinha... Que também ganharam muita coisa, né? A Imandra também foi uma égua muito importante que o seu Paulo teve. Eu fiz 2 temporadas com ela aqui na Europa. Teve um ano que eu fiquei baseada ali na Luciana, que eu vim com ela, fiz muito concurso. Ela ganhou muita, muita, muita prova. Daí, no ano seguinte, de novo, eu vim com ela, fiquei baseada na Bélgica. Cheguei a saltar a Copa das Nações com ela, fez segunda em Copa das Nações. Eu acho que aquela temporada que ela fez na Europa, saltei em Roterdã, ela ficou em segundo ou terceiro numa prova em Roterdã. Todo o concurso que ela fez, se ela não ganhou, ela estava ali no placar 2 dias. Ela era muito... Eu lembro bastante dela. E sempre o seu Paulo, ele fazia essas temporadas na Europa com você? Uma vez por ano? 2 temporadas,
2 ou 3 temporadas na Europa, antes, né? Porque teve 2 fases do São Paulo. Teve a fase do Narcisinho e da Imandra. Eu fiz 3 temporadas aqui na Europa. E daí, depois que o Narcisinho morreu, daí eu tinha essa opção de vir morar na Europa, eu tive essa oportunidade de vir morar na Europa, essas portas abriram para mim, daí o seu Paulo já viu que já não tinha como me segurar mais no Brasil, daí ele falou assim, não, vai, que eu acho que é hora de você ir. Ele me deu apoio, daí foi quando eu vim morar na Europa de vez, acho que foi por volta do ano de 2000, que eu fui trabalhar para a Cláudia e para o François. Não, mas você não ficou de vez, e depois você voltou. Conta como é que foi. Aí você foi morar na Europa, como é que foi trabalhar para a Cláudia e para o François? Experiência enorme, né? Até hoje eu tenho uma relação com a Cláudia e com o François, assim, eu tive um aprendizado enorme, 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 enorme. Acho que aconteceu na hora certa, no momento certo, né? A Cláudia, para mim, sempre foi uma mãezona, né? Até hoje. Até para mim, que eu já fiquei lá, lembra uma vez também? Até hoje. E vi as filhas dela nascer, as duas, tudo isso. E um aprendizado de estar ali com o François. O François é uma pessoa de cavalo assim, né? Ele tem um entendimento, uma visão de cavalo é impressionante. Então você aprende muito num conteúdo geral, né? Horsemanship, né? Que eles falam aqui. Para mim foi uma coisa muito me adiantou, eu acho que me deu outra visão, me adiantou assim 20 anos da minha vida, entendeu? Muito, muito mesmo. E Foi uma... ralava que nem uma retardada. normal aqui na Europa, né? Depois vai se habituando, faz parte da rotina. Já nem acha ruim mais, né? Não, Mas foi muito bom. Foi uma fase da minha vida que eu acho que precisava. Veio no momento certo. Veio no momento certo. E aí, bom, aí quantos anos você ficou aí com o François? Eu fiquei entre 3 e 4 anos. Foi quando o seu Paulo me ligou na época que ele tinha comprado alguns cavalos aqui na Europa, uns cavalos novos. E dentro desses cavalos novos, que estava ali no bolo, era o Bonito. Se eu não queria voltar, que ele precisava de um cavaleiro para montar esses cavalos, tal, tal, tal. E daí eu acabei voltando. A grande verdade é que o seu Paulo, ele tinha um amor por você, né? Porque como acho que ele viu você crescer, ele assim, podia qualquer pessoa montar os cavalos dele, qualquer pessoa ganhar, qualquer coisa que fosse, mas para ele não tinha o mesmo significado, né? Ele Acabou gostava de ver. um pouco uma relação de pai, né? É uma É, com certeza. pai. Tinha, claro, tinha aquela cobrança, todo mundo que tinha relação ali com a gente de perto sabe como é que é. Tinha cobrança, mas eu dava o resultado. Então, dos dois lados, né, tinha o retorno. Tinha o retorno para mim, tinha o retorno para ele. Mas é claro, ele tinha aquele carinho, um pouco aquele carinho de pai, porque ele me viu crescer, né? Foi ele que me botou no esporte, né? Assim, no esporte desde pequena, me viu crescendo desde mirim, chegar naquela fase de estar na Europa, de estar saltando o Grande Prêmio, estar fazendo Copa das Nações, estar fazendo isso. Então, acho que tinha aquele carinho, tinha aquele sentimento, né? Claro, né? Ele foi. Não, e ele ia em todas as provas, né? Ele acompanhava, ele ia, ele via, ele dava prêmio, entregava prêmio, né? Ele gostava, ele gostava. Ele Então, acho gostava de. que a falta disso. Porque mesmo essa época que eu tive na Europa, passaram muitos cavaleiros bons ali na mão dele, né? Muitos cavaleiros tops ali no Brasil. Mas eu acho que não satisfazia, não chegava. Não. E aí, bom, aí conta como é que foi. Aí você voltou com esse lote de cavalos. Gente, dentro desse lote de cavalos tinha uma égua, lembra? Vamos falar da égua. Que eu A, adoro a história do duplo. a Rei. Tinha uma égua rei, que ela acho que só você montava nela, né? Não tinha ninguém que montava naquela égua. Era uma égua difícil, né? Ela era bocuda. Ela só tinha a sexta marcha. A hora que chegava na sexta, não tinha mais a reduzida. Aquela
aquela, como é que é a frase antiga? Pô, é apontar e montar, né? A puta e a multa. Meu, gente, e aí eu vou contar. Todas as vezes que tinha duplo de 2 lances, se fosse tipo vertical, vertical era um fato. A Camila entrava sabendo que ela ia dar um. Então ela entrava para dar um em 10,5 normalmente, né, Rei? Não tinha, nunca No cabia. empate, quando tinha o vertical, vertical, oxer, vertical na velocidade, a hora que ia, tinha que ir acreditar, porque não tinha, era até perigoso, não tinha o controle para trás, não tinha mais. Ela ganhou muito, né? A égua Muito! muito. Acho que ela passou 2, 3 anos ganhando muito, né? Não Não, as, de cronômetro não tinha como. as provas do meio, né? Mas ela ganhou muito, 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 muito. É, Muito. porque imagina, uma égua que dá um lance no duplo de 2, você já tirou quantos segundos aí? É, tirava lance de todas as linhas, lembra? Era tudo um lance a menos. A hora que engrenava, ia, não tinha mais a reduzida. Bom, e aí nisso veio o bonito nessa leva. E o Bonito tava na leva. Acho que quando eu comecei a montar o Bonito, ele tinha o quê? De 7 para 8 também. Ah, todos esses cavalos que vieram assaltar Grande Prêmio, vieram. Todos os cavalos eu sempre montei, todos eles sempre de jovens. Sempre peguei entre 6 e 7 anos. Então, eu sempre produzi esses cavalos até o nível, mesmo o Narcisinho, entendeu? Narcisinha e Mandra eu comecei a montar quando ela tinha acho que de 5 para 6 também. Entendeu? Todos esses cavalos. E o Bonito tinha aí, acho que de 7 para 8 também. E na época, quando eu cheguei da Europa pro Brasil, o seu Paulo tinha esse grupo de cavalos, eu montei. E daí eu tinha até comentado com o seu Paulo. Eu falei, a Rei é uma égua mais difícil, mas é uma égua que vai dar resultado de imediato. Agora, o Bonito, eu acho que é um cavalo para se fazer mais a longo prazo. No tanto que levou até um tempo para eu botar ele no meu sistema, entrar no meu sistema, sabe? Não foi de imediato. Eu passei um pouquinho de aperto ali no começo, não fiz resultado de imediato. Eu cheguei a fazer 8, 12 pontos com ele em grande prêmio. Daí depois que engrenou, daí que ele que daí foi. Daí durante 2, 3 anos ele foi, ganhou o ranking do melhor cavalo do Brasil. 2 anos ele classificou para a final da Copa do Mundo, tudo isso. Como que é? Conta assim um pouquinho, como é que é o seu sistema de fazer tanto cavalo que chega no topo? Ah, muitas vezes eu vou seguindo o meu feeling, né? Eu vou seguindo o meu feeling e vou lendo o cavalo como é que ele é, respeitando o cavalo do jeito que ele é. Mas também tentando, né, disciplinar. O cavalo hoje em dia, hoje o esporte evoluiu muito. O cavalo hoje em dia eles têm que ter uma disciplina, um adestramento bom. Mas você também tem que respeitar cada cavalo da maneira que ele é, né? Você não pode ir muito contra o cavalo, mas o cavalo tem que ter a disciplina. Isso é uma coisa que não se discute. Bom, e aí o Bonito começou a pular as provas grandes e tal, e aí você fez 2 anos muito bons, 2 ou 3 anos muito bons com o Bonito aqui no Brasil. E nessa época você sonhava em Olimpíada com ele? Não, nunca tive essa ideia. E daí teve 2 momentos aí, 2 anos. Um ano eu fiquei fora, que eu tive 2 cirurgias no meu joelho, né? Então conta isso. O Bonito ficou 2 anos no topo com você, aí você teve o acidente no joelho. Isso, eu fiquei um ano inteiro sem montar. Eu Eu, lembro disso. eu tive 2 cirurgias no joelho, uma no início do ano, depois uma mais pro final. E quando eu retomei no ano seguinte, o Bonito começou bem o ano e depois, assim, num período muito curto, uma coisa assim de 10, 15 dias, o cavalo começou a ficar estranho, não estava normal, o galope não estava bem, o cavalo estava todo stiff, todo não fazia mudança, galopava em 4 tempos, estava incomodado, embocadura. Um cavalo assim mudou da água para o vinho. No E do vinho para água, né? foram feitos todos os exames nele, veterinário nenhum achava nada, tal, tal, tal.
foi quando a nossa amiga Lau falou assim, puta, Benê, você nunca faz o teste de bambeira no cavalo, ver se ele não tá com bambeira, né? Tira o sangue para ver se o cavalo tá com bambeira, porque essas reclamações que você tá vendo, os exames todos que fizeram e não... E daí foi feito o exame de bambeira e deu positivo. Tava com E bambeira. Então você tava machucada? muito cavalo, muito, muito, muito. O cavalo ficou... Era outro cavalo, era outro cavalo. Era um cavalo que eu tinha um ano atrás, mudou completamente. Em 15 dias o cavalo mudou. E eu achando que era questão de trabalho, apertando o trabalho, aperta aqui, aperta ali. O cavalo só foi piorando, só foi piorando, só foi piorando. Os veterinários olhando, não, não é nada, e eu apertando no trabalho, coitado do cavalo já. Tava empenado, coitado, não aguentava mais. Tadinho. Então durante um ano você ficou ruim, e aí depois, assim que você ficou boa, aí o Bonito teve a bambeira. E aí, como é que foi para curar ele? Quanto tempo demorou? Como é que foi? Então, daí ele foi feito um tratamento nele, como se fosse uma quimioterapia com medicamento que veio dos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, ali na Flórida, é comum também essa doença, né? Em um país tropical, né? Por causa do gambá, aqui na Europa não existe. Então, veio esse medicamento dos Estados Unidos, foi feito esse tratamento nele, que foi um tratamento bem heavy, durante um ano. Então, um ano eu fiquei fora, o ano seguinte o cavalo ficou fora, né? O Bonito ficou fora. E depois voltou aos poucos. E quando ele retomou, ainda nesse período, quando ele ainda estava ruim, que a gente já tinha, a gente não tinha descoberto ainda que ele estava bambeiro, ele ainda ganhou um grande prêmio, ele ganhou um grande prêmio da Copa São Paulo, Com bambeira. com a bambeira, sem a gente ainda ter descoberto ainda que ele estava nessa, sem ter começado o tratamento e ter descoberto que ele estava nessa, com a doença, nessa fase tão... E quando a gente retomou os trabalhos, tudo isso, o cavalo voltou. Só que o cavalo sempre foi um cavalo com um coração enorme, uma potência enorme. Só que a qualidade técnica dele caiu em 40%. 40%. E quando veio as seletivas das Olimpíadas que foram feitas. Mas calma, mas até então você nunca tinha sonhado com Olimpíadas, nem na época que ele estava boa. Todo mundo sonha, né? Acho que qualquer esportista sonha. E eu sempre sonhei, mesmo porque, sonhar, eu sempre sonhei, desde criança. Sim, mas Mesmo assim, acreditar que tinha uma possibilidade real, assim. acreditar, não, sonhar eu sempre sonhei. Sonhar eu Sim, sempre sim. sonhei. Dos resultados que eu tive desde criança, tal, foram as coisas que foram acontecendo uma atrás da outra, a gente sempre sonhou, mas nunca acreditei que podia ter acontecido isso comigo. E mesmo porque pela situação que estava o cavalo. Eu acho que nem ninguém esperava que o cavalo pudesse dar essa volta por cima, o conjunto pudesse dar essa volta por cima. Foi quando veio a primeira seletiva das Olimpíadas, né, que foi na época paulista, a gente foi o único conjunto que terminou ali sem faltas, né, na seletiva. E foi uma É coisa, muito orgulho. foi uma surpresa para todo mundo, até para mim, acho que até para o seu Paulo, ninguém imaginava. Não era nem um conjunto cotado para estar ali. Aí todo mundo, tá, beleza, foi sorte. Vamos para o Campeonato Brasileiro, que foi lá em Deodoro. Foi sorte, aconteceu. Daí o bonitão foi lá, né? E foi lá de novo e ganhou o Campeonato Brasileiro, com 2 faltas de diferença do segundo lugar, né? E daí a gente ganhou a vaga para vir para a Europa. Só que na época, na minha mente, na minha cabeça, eu falei, não, vamos para a Europa para aproveitar a oportunidade de fazer uma temporada na Europa, né? Para mim e para o Bonito, para a gente estar lá na Europa, para de novo, né? Era uma oportunidade, eu vi como, para mim, como uma oportunidade para o conjunto progredir. Eu não tinha essa visão de estar nas Olimpíadas.
E aí, bom, aí você foi com ele pro New. Gente, eu vou contar essa parte. Aí, a gente chegava nos concursos, que nessa época eu já ia pra lá direto. A gente chegava nos concursos, todo mundo com aqueles puta caminhões maravilhosos. E a gente tinha um caminhão amarelo, você lembra disso? Que cabia, sei lá, 2 cavalos. Que ele era pintado igual o táxi de Nova York, escrito Horse Taxi. Você lembra disso? E a Benê ia dirigindo o Horse Taxi, com o bonitão atrás, né? A gente foi pro concurso, não foi? Roterdã, a gente foi para Roterdã. A gente foi para vários no Horse Taxi. É, vários. Cara, chegava aqueles caminhões maravilhosos que abria e a gente chegava lá com o Horse Taxi, bonitão. E aí, né, mas nessa época, a gente já sonhava ali um pouquinho, vai, tipo, tava lá, tinha uma programação das Olimpíadas, aí não era um sonho completamente distante ali. Quando eu cheguei na Europa, como eu já tinha experiência de já ter feito, de ter tido feita outras temporadas aqui, de ter morado aqui, tal, 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 eu fiz minha programação. Eu falei, não, eu vou seguir minha programação, eu vou começar com curso 2 estrelas, 3 estrelas, como eu estava chegando do Brasil, para dar a oportunidade de eu, cavalo, e crescendo aos poucos. E crescendo aos poucos e progredindo também. E foi dando certo, e as coisas foram acontecendo, foram engatilhando, foram acontecendo, foi dando certo. E normalmente a equipe já estava feita, a equipe de base das Olimpíadas já estavam feita, que era o Rodrigo, o Dodo, o Bernardo e o Pedro. Ali não tinha discussão, era aqueles 4 e tal. Mas tinha a vaga de reserva. Tinha vaga de reserva É. e eu acabei sendo escolhida de reserva. Eu acabei sendo escolhida de quinta. E a gente fez uma boa temporada. Eu e o Bonito, a gente fez uma boa temporada. Aos poucos, graças a essa experiência que eu já tinha tido aqui antes, que me ajudou bastante, então já não botei as caras logo nos concursos grandes. Eu fui devagarzinho, a gente foi devagarzinho, foi evoluindo. Eu comecei no concurso 2 estrelas na Bélgica, eu ganhei o segundo dia da prova grande. Daí depois eu fui num concurso na França, 3 estrelas, onde eu consegui a qualificativa para as Olimpíadas. Eu fiquei em segundo no primeiro dia, fiz 4 pontos no Grande Prêmio. E aí foi indo. E aí fui em Roterdã, classifiquei em 12º para o Grande Prêmio. No Grande Prêmio não consegui fazer um resultado tão bom, acabei fazendo 3 faltas, mais um Grande Prêmio 5 estrelas. A gente foi em Gesseren também, lembra? Em Gesseren eu fiz uma falta no Grande Prêmio, não foi? Tinha feito uma falta no Grande Prêmio 4 estrelas. Então a gente fez uma boa temporada. E acabamos sendo escolhidos de quinto para a equipe. E aí eu lembro que gente, a Camila tinha um tratador, o Galo, que ficou a vida inteira, né? E ele ficou puto. Assim, eu não vou de reserva para as Olimpíadas. Calma, como assim, cara? Para com essa. Eu vou até a China para ser reserva. Lembra que ele falava? O Galo ainda foi de mau humor. Cara, Galo, presta atenção. Tá todo mundo indo, que delícia. Como assim, né? Bom, e aí veio a história das Olimpíadas, que era um sonho que era distante, com o Bonito ali, e aí rolou. Como que foi para você esse processo de quando você se machucou e de quando o Bonito se machucou, e aí de você voltar a acreditar? O que passava pela sua cabeça o dia que você falou, puta, agora eu vou, cara, eu vou. Não, foi acontecendo. Eu nunca imaginava, que nem eu falei, eu vim aqui para a Europa, eu não vim com essa mentalidade, eu vou para tentar ir para as Olimpíadas. Eu vim mais com a cabeça, vai ser bom para mim e para o Bonito, de aproveitar essa oportunidade de estar lá fazendo o circuito europeu, né? E foi acontecendo, foi acontecendo. Quando eu vi, eu estava lá nas Olimpíadas, de quinto. Não, tá, para mim tá ótimo, vamos lá, de poder participar, de estar fazendo parte ali daquela equipe, daquele grupo, para mim era ótimo, porque é um super aprendizado, só ia acrescentar para mim, E né? você foi achando que você não ia saltar lá? Não, eu fui achando que eu não ia saltar, que eu ia de quinta. Então, vamos tirar proveito disso. Vou tirar proveito disso, porque já para mim, para quem chegou aqui na Europa, não achou nem que ia para as Olimpíadas, já estou na Olimpíada, então já para mim já era
uma vitória. E aí, como é que foi? Quando você foi para lá? Conta pra gente um pouquinho das Olimpíadas. Como é que foi a preparação para ir? Como A é que... gente, quando eu cheguei aqui na Europa, eu fiquei nas cocheiras do Neil Jones, que era marido de uma super amiga minha, da Fabiana. Eu fiquei na Bélgica, eu fiquei instalada lá. E quando tinham já decidido a equipe, a gente teve que fazer um treinamento de, acho que 15 dias no Neco, nas cocheiras do Neco, já todo o grupo, e depois mais 20 dias na quarentena, todos juntos. E quando eu entrei ali nas cocheiras do Neco, o cavalo o cavalo era um cavalo difícil, complicado para trabalhar, tudo isso por esse problema físico dele, da bambeira. E a gente começou um dia, o Neco, não, tem que trabalhar assim, montou o cavalo, ficou 1 hora no cavalo ao passo, 2 horas, tentando, não, Camila, agora você não vai montar mais esse cavalo, só vai rodar o cavalo na guia. Não vai montar, não vai montar. Não sei, era complicado, era todo stiff, parecia um pau assim. E começamos a rodar o cavalo na guia, rodar, rodar, rodar. A hora que o cavalo cedeu na guia, daí não, agora vai rodar com a sela. Daí a hora que cedeu com a sela, não, agora você monta, daí na guia, e montada na guia. Vai. E daí até o dia que botou o cavalo como a gente queria na guia, daí não, daí eu montei, daí quando ele ficou do jeito que queria na guia, eu montada na guia, daí não, agora vai, daí, agora você vai andar o passo, sai da guia, vai andar o passo. E essa foi a sua preparação olímpica? Foi. E Foi saltar, isso. não? Você não... Não, saltei, a gente fez um percurso antes de ir. A gente fez um percurso antes de ir, mas fora isso, só esse trabalho na guia. Mesmo lá nas Olimpíadas. Também na guia, todo dia de manhã cedinho, né? Que é lá comigo, a gente fazia o cavalo acho que 6 horas da manhã na guia, na guia, na guia, como era muito calor. E depois à noite eu montava, mas só ao passo. Ao passo com a rédea lateral. Tá. Eita, nós. Bom, e aí começou. E como que você entrou? Aí a égua do Doda machucou, acabou não podendo passar no vet check, né? E daí no dia do vet check, eles falaram, não, Camila, Bonito vai ter que passar no vet check para você vai ter que substituir o Doda. Daí vamos embora, né? E aí, bom, e aí como é que foi? Conta aí. Aí Putz, Guila, só tô andando ao passo com esse cavalo aqui na guia. E agora eu vou encarar esse percurso. o, o, acho que a vantagem que tinha era o conjunto, né? Eu tinha uma confiança no Bonito e o conjunto já era um cavalo que eu montava já há muitos anos, por bem ou por mal, você vê até o resultado das Olimpíadas, das últimas Olimpíadas, das Olimpíadas passadas, não tem muito segredo, é o conjunto. É o conjunto, faz a diferença, entendeu? Você tem que ter uma confiança no cavalo, é o conjunto. Você não vai pegar o cavalo em 1, 2 meses e sair saltando as Olimpíadas. Que você, de ir do 0 para 8, para 12, mesmo você estando num dia bom, o cavalo saltando bem, nas Olimpíadas acontece muito fácil. Muito fácil. Então é o conjunto. Então eu tinha uma confiança no bonito, era um conjunto que já vinha sendo formado, já estava formado há muitos anos já. Apesar da situação, apesar da qualidade técnica dele ser muito mais inferior que dos outros cavalos, mas o conjunto estava ali. A potência dele, o coração dele estava ali. Foi que fez a Não, diferença. mas calma, vamos ser honestos aqui. O Bonito era disparado o pior cavalo que tinha naquelas Olimpíadas. Ele tinha um coração maravilhoso, ele tinha. Ele jogava o coração para um lado e depois ele pulava para ir buscar. Mas, Era mas um cavalo, ele. cavalo muito potente. Com esse negócio da bandeira, ele perdeu muito a qualidade técnica dele. Foi reduzida a 40%, sem dúvida nenhuma. E aí, disso para nono lugar, como é que foi? Como é que foram os percursos? Então, o primeiro dia eu fiz uma falta no último, no primeiro percurso. No último. Daí, o segundo dia, o primeiro dia tava
não tava assim uma coisa fora do normal. Daí segundo dia ficou, nossa, não, eles armaram para, foi o Palácios. Gente, foi tão emocionante. Vai, eu que sou fã. Ah, Acho que e não aí, teve 1 ou 2 zeros de todo mundo. Equipe alemã naquela época tinha muitos bons cavalos, né? Era o Rickstead, Authentic. Você pega a lista dos cavalos que tinham esse ano nas Olimpíadas e não dava zero, não dava zero. A armação tava super difícil. e o que você fez Acabei fazendo 3 faltas. no Eu segundo fiz dia? no segundo dia. E aí, você achou que que você ia para a Era final? que era a contagem era diferente dessa que foi agora, né? Era a primeira passagem de equipe, né? Eu fiz 3 faltas. E daí o terceiro dia era a segunda de equipe e a terceira individual. Eu fiz 2 faltas. Na segunda de equipe. Na segunda de equipe e na terceira individual. E mesmo assim, você ficou em nono. Não, e daí eu classifiquei para a final. Ah, sim. Mas calma, mas aí você não achava que você ia classificar para a final, não foi isso? Não, eu não achava que ia classificar para a final e eu tinha feito 1 ponto de excesso em cada percurso. E esse ponto de excesso tinha me matado. Eu tinha, por esse ponto de excesso que eu fiz em cada percurso, eu tinha ficado fora da final. E aí, e aí você falou, bom, então agora já deu, cara, Ah, tá bom. bom, fiz uma performance ok, né? Tá bom. Eu Ok, não. não, calma, calma. Ok, não. Você foi Dois muito cavaleiros bacana dentro das circunstâncias. dentro das circunstâncias. Tinha ficado 2 cavaleiros fora da final. Tinha ficado por 2 fora da final. Pelo excesso de tempo que eu tinha feito. Tinha feito 3 pontos de excesso, 1 ponto em cada pista, nas 3 pistas. Esses pontos que me mataram, tinha me deixado fora da final da final individual. Bom, aí no dia da final você tava fazendo o quê? Conta aí. No dia. Ah, não, no dia da final eu tava no No shopping. shopping, fazendo Tava, compra. não, eu já tinha ido de manhã trabalhar o cavalo cedinho, porque era muito calor trabalhar na guia, né? E aí, Ah. quando eu tô voltando para a vila, eu tô descendo o cavalo. Tô entrando no chão, tô para ir trabalhar o cavalo. Tá saindo o Neco e o Bernardo. Daí o Bernardo falou assim: Bom dia, Camila, bom dia. Você tá indo trabalhar o cavalo? Eu falei, então fica preparada. Só falou isso. Tava no movimento, eu tava entrando ele saindo. Daí fui, trabalhei o cavalo, voltei, fui pro shopping. Eu, a Camilinha, né? Tava todo mundo lá, tava no shopping. Daí o telefone começa a tocar, era o Rocco, né? O Rocco tava lá essa época trabalhando no. Camila, onde você tá? Não, tô aqui no shopping. Então vem logo pro concurso que você vai saltar a final. Eu como isso? Não, vem, você vai saltar a final. Onde é que você tá? Você vem saltar a final. Faltava 2 horas para começar a prova. Eu falei, mas eu não classifiquei. Não, você classificou. Foram os 4 cavalos foram pegos no doping e você entrou. E Corre. aí a nega saiu do shopping correndo, o que eu falo, é com emoção, né? Você é do shopping correndo e foi pular a final. Com emoção, fui para lá a final. E aí, como é que foi? Essa foi a mais emocionante de todas. Nesse meio tempo eu chego aquela época, para quem não sabe, a parte equestre foi feita em Hong Kong, né? Era a Olimpíada de Pequim, mas a parte equestre aconteceu em Hong Kong. Aí a Vila Olímpica era no hotel em Hong Kong, era como se fosse um hotel e o pessoal, todo mundo do hipismo estava lá. Eu cheguei correndo para me trocar e tocou o telefone do hotel. Era o seu Paulo, acho que ele estava tentando falar no celular, não conseguia, ligou no telefone do hotel. Camila, você classificou para a final, classifiquei. Você vai saltar? Vou. Não, não, não quero que você salte, não. Mas eu, por que não, seu Paulo? Não, não, não. Você já fez uma apresentação boa até aqui, você vai queimar o filme do cavalo se for saltar a final. Eu falei, não, eu vim até aqui, agora eu vou saltar. Não sei se eu vou saltar uma final olímpica na minha vida outra vez, eu vou saltar. Ele, você tem certeza? Falei, tenho, eu vou saltar. Então tá bom, a responsabilidade é tua. Pronto. Ainda por cima essa, jogou pra você.
Você tem certeza? Eu falei, tenho. Tchau. Tchau, Muito tô bom, indo. Fio. E aí, como é que foi a final? Aí entrei no primeiro percurso, era no início, se eu não me engano, acho que era número 5 da final, né? Porque daí era por ordem de classificação, daí eu fiz zero. Eram 8 zeros, eu fiz zero. Daí foi o presente de Deus, né? Foi um presente. Não, não foi um presente de Deus. Foi muita categoria ali, Fiota. Acho que foi a vez que eu mais torci na minha vida inteirinha. Aquela final. E aí que tem essa foto aí, ó. Daí foi aí, Essa foto aí de trás é dessa final. Deixa eu ver aqui, ó. Tem duas perguntas aqui. A primeira é por que você acha que os cavaleiros brasileiros residindo no Brasil não estão conseguindo vaga para as Olimpíadas? O que você acha que deveria ser feito para voltar a acontecer isso? Porque você conseguiu sua vaga por aqui, né? De certa forma. Não, na verdade, eu consegui aqui na Europa, né? Eu vim fazer a temporada aqui. Eu Mas consegui. Eu não consegui a vaga das Olimpíadas aí no Brasil, né? Não foi. Eles fizeram uma segunda fase, e uma aí nessa que você entrou? segunda fase de, como é que fala, de classificação para as Olimpíadas, foi feita aqui na Europa, e aí que eu entrei. Eu não consegui aí no Brasil. Eu consegui pelos resultados que eu tive aí no Brasil e aqui na Europa, né? E conta, Eu, conta um pouquinho, como é que tá agora? A gente sabe que você tá montando com o Yuri e que, puta, essa dupla vai ser difícil de bater, hein, vocês dois. Conta pra gente como é que tá um pouquinho isso aí. agora hoje eu tô trabalhando. Eu continuo com a, como é que fala? Os franceses. Continuo, tô agora com os proprietários franceses, né? Que a gente está conseguindo conciliar o trabalho lá na França com os concursos aqui. Eu tô com o cavalo do Yuri lá nas cocheiras na França, eu tô com o cavalo meu lá nas cocheiras do Yuri, entendeu? Então a gente continua fazendo esse partnership, né? E bom, o Yuri, o ano passado, depois que veio esse negócio da pandemia e tal, ele me chamou para ir em Vila Moura, que ele tinha um grupo de cavalos para ir saltar. E daí, conversando com a minha mãe e tudo, minha mãe falou assim: Ah, Camila, poxa, vai tentar pra um pouquinho dessa zona de conforto, tava muito nessa mesmice, sempre saltando os concursos aqui, acho que vai ser bom para os dois. Você vai lá, vai ter a oportunidade de saltar de novo as provas grandes. O Yuri tem bastante cavalo e tal. A gente foi e acabou dando certo. A gente foi com 12 cavalos para Vila Moura. Desses 12, eu tinha 5. Dos 5, 4 saltaram prova grande, né? Dos 5 Voltaram com quantos? eu tinha, não. Para Vila Moura, como tinha sido logo ali após pandemia, então foi mesmo para ir para o concurso. E a ideia dele era levar os cavalos lá para Vila Moura para preparar para Wellington. E aí você foi fazer a temporada em Wellington. E daí, depois, quando a gente voltou de Vila Moura, ele falou: não, vamos para Wellington. Tinha até umas cocheiras minhas aqui, que eu alugava, eram 10 cocheiras com cavalos de cliente, tudo isso. Eu devolvi as cocheiras para ir para Vila Moura com ele. Na volta entre Vila Moura e Wellington, a gente tinha 5 semanas. Daí eu até falei para minha mãe: não vou pegar as cocheiras de volta. Eu vou me focar ali nos cavalos do Yuri, os cavalos que vão para o Wellington, mesmo porque senão ia ficar muito carregado. Eu já vinha trabalhando muito carregado, meio período lá no Yuri, meio período aqui nas cocheiras. Eu tinha 10 cavalos que eu fazia sozinha com a minha mãe e tal. Então, para me concentrar para fazer uma coisa bem feita. Daí uma égua que é de propriedade da Bárbara, da Bárbara Cerati. Essa égua tinha ido para Vila Moura, eu trouxe para as cocheiras do Yuri. Um outro cavalo que eu tenho com o João da Cal, foi para uma cocheira dos outros amigos meus, aqui na Holanda. Então eu dei uma dividida um pouco, os outros cavalos de um outro
outro proprietário que eu tinha, eu devolvi os cavalos para ele e fiquei só mais ali no Yuri me focando para ir para o Wellington. E acabamos indo para o Wellington já ali no início de janeiro para fazer a temporada de 3 meses. E quantos cavalos vocês levaram para lá? Ele acabou levando 16 cavalos. Voltaram quantos? Ele voou 16 cavalos, já tinham 2 que estavam lá, já que tinham ido no final do ano, então eram 18 no total. Acabou voltando 4, os 4 deles de concurso, o resto acabou sendo vendido tudo lá. Ei, Fiota, e agora você vai vir para cá, você já sabe quem que você vai pular? Que você vai montar Então, aqui? agradecer o Lúcio, que foi através da Camilinha e da Lucinha. Acabou cedendo um cavalo dele, que é o cavalo dele de grande prêmio, para eu saltar o concurso. Então, eu vou montar o cavalo dele aí no concurso. Vamos ver. Vou ter aí 1, 2 dias para montar o cavalo e ir direto no concurso. Mas com certeza, várias pessoas já falaram bem dele. Ele me mandou os vídeos do cavalo, eu vi o cavalo super bem trabalhado, tá super bem encaminhado, então acho que não vai ser problema, não vai ser dificuldade. Ei, vai ser o maior orgulho ver você aqui de volta. Bom, gente, eu sou babona mesmo. Então, eu sempre tiro alguma coisa legal de cada um, né? E eu acho que de você, além de eu ter um carinho diferenciado, né? De você ser minha filhota que mora no meu coração e de eu ter acompanhado muita coisa aí de perto e de já ter dado muito de horse taxi com você. Mas eu acredito que além do seu talento, que é uma coisa indiscutível, né? Um balé a cavalo. Quem nunca viu um balé a cavalo é só ver a postura da Camila é o balé a cavalo. Ela vai vir no 7 de setembro, aniversário do Clube Hípico de Santa Marta. E, além disso, eu acredito que essa superação de quando você estourou o seu joelho, você ficou com meio tendão que você tem, né? E aí montava com a perna mecânica, foi para as Olimpíadas usando uma perna mecânica, né? A Camila usava um joelho meio de Dá pra ferro, ver. assim, né? Dá pra... Olha lá o joelhinho, ó. O joelho dela saía do lugar e mesmo assim você nunca duvidou, né? Você nunca questionou que era isso que você ia fazer mesmo e que era isso que você ia seguir na sua vida, né? Você nunca achou que não vou montar cavalo, né? Foi uma coisa que foi sempre indo mesmo sem um joelho, né? A gente já falou da clínica, a menina tava pedindo para falar da clínica, mas para quem não sabe, vai ter uma clínica. Conta pra gente da clínica, só para quem não ouviu. Né, a gente falou no início aqui, né, que a Camilinha, diretora da Santa Amaro, Fiota, ela fez esse convite para exaltar o concurso da Santa Amaro. Como eu cresci na hípica, tudo isso para mim, nossa, um prazer depois de tantos anos estar lá de volta. E a Camilinha tá organizando essa clínica nos dias 30 e 31 de setembro, não, de agosto. De agosto, na semana do concurso, que antecede o concurso, com a opção também de dar assistência ali durante o concurso do aniversário do clube. Legal. Bom, então vamos lá. Eu acredito que essa superação, mesmo depois de não ter mais um joelho e de ter acreditado num cavalo de ter feito como você fez, né? Eu achei isso é uma história muito linda, essa história sua com o Bonito. E eu tenho certeza que a gente vai te ver de novo nas Olimpíadas, né? Em alguma dessas eu tenho certeza que você vai estar, porque a esperança e toda essa torcida e todo esse talento daqui a pouco vai estar aí de volta, né? Não tenho dúvida. Eu tenho que agradecer, porque eu tenho umas amigas, né? A gente é tudo babona, né? A gente fica torcendo e manda vídeo. Faz diferença. A gente é. Eu lembro que na final de Beijing, né? Eu lembro que eu não podia, que eu estava em semana de prova da faculdade. E aí eu tava num pub, no meio do nada, assim. Eu levei o computador, na época não tinha tanto Wi-Fi, assim, não era tão simples, né? Aí eu levei o computador, liguei no pub, um pubzinho no meio da Inglaterra, numa cidadezinha pequenininha, ninguém entendendo nada, eu gritando,
minha amiga! Ai, a gente torceu demais. Bom, vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas do ping-pong que eu faço para todo mundo. Se você pudesse montar qualquer cavalo de qualquer tempo, não pode ser seu, obviamente, qual seria? Nossa, me perguntaram isso, né? Já numa outra live. Eu acho que uma égua que eu queria montar muito era azul. Do Azul. Maquinense. Se você pudesse montar qualquer cavalo de hoje em dia, e se você puder não falar o Explosion, que você vai ficar chato, todo mundo responde o Explosion. Se puder não ser, ou se puder ser o Explosion e mais algum, que cavalo seria? Qualquer cavalo de hoje em dia. De hoje em dia, Em atividade, não pode ser seu. eu acho que o All-in. O all-in. O que faz seu olho brilhar? O que faz meu olho brilhar? Ah, um cavalo bom. Quem que é seu maior ídolo? O meu maior ídolo. Puta, sabe quem que é meu maior ídolo? Que foi uma pessoa muito importante em toda a minha formação, em toda a minha carreira, que até hoje eu acho que é uma pessoa que tem uma visão que faz muita diferença no esporte, o Vitor. O Vitor. É, Você passou muitos anos montando com ele, né? Você aprendeu muita coisa com ele também. tenho muita consideração por ele, aprendi muito, eu acho que é uma pessoa que tem uma visão, mesmo até hoje, quando ele está aqui nos concursos na Europa, os toques que ele dá, a ajuda que ele dá, faz muita diferença. Ele tem um feeling assim, é uma coisa que. Legal. Quem que é seu maior incentivador? Minha mãe. O que não pode faltar em uma competição? Eu no paddock. O que não pode faltar em uma competição? Fora de ter um cavalo bom, É, um tratador. um tratador. Você sabia que eu tava no paddock ajudando esse final de semana e o Pistinha mandou sair. Falou, Roberta, sai, vai. Tipo, não tá, não tá. Não tá bom. Quem que você acha que é seu maior adversário? Meu maior adversário, eu acho que é a falta de cavalo. Se você pudesse dar uma dica para essa galera que está começando a montar aqui e que gostaria de chegar onde você chegou, que dica seria? Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, determinação, é disciplina. E uma base boa que nem a que você teve, né? É? E uma base boa que nem a que você teve. Pensa. Mas para você ver, essa base que eu tive, todos os cavaleiros que eu passei foram todos cavaleiros de muita disciplina, né? Com certeza. É. Com certeza. O que antes da gente. Você cria uma exigência, rotina, né? Mas tudo parte da disciplina, né? Com certeza. A rotina. Sim. Antes da gente terminar, só pedir aqui para você falar do Mundial de Cavalos Novos que você ganhou. Então, eu ganhei o Mundial de Cavalos Novos em 2010 em Lanac. Também acho que eu a brasileira hoje a ganhar, né? Em Lanac. Era um cavalo 5 anos, na época do proprietário, o primeiro proprietário que eu trabalhei aqui na Holanda. O cavalo foi criação dele. E o cavalo, eu fiz muito concurso com ele naquela época, antes do campeonato mundial. Então, foi um cavalo que foi muito rodado nessas provas. Então, ele chegou lá muito preparado. O que acontece muito em Lanac, muito cavalo 5 anos, eles são muito verdes. Eles não estão preparados para aquele tipo de exigência e de prova, de altura, tudo isso. Mas o cavalo ele já era rodado, ele estava bem mastigado, ele estava bem preparado. Esse era daquele lugar na Holanda que tinha a moça do adestramento? Valkenswaard era. Era legal esse lugar. É. Bom,
Fiotinha, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui comigo. A gente está ansioso esperando você chegar. Quem quiser ver o balé a cavalo, é só chegar lá na Épica Santo Amaro e assistir a Camila pular o GP, né? É, e que vai ser com certeza um espetáculo à parte. E eu queria agradecer você por tudo que você já fez e que você ainda vai fazer pelo Brasil, pelo resultado, por estar tantos anos montando aí na Europa e representando a gente de forma ímpar. E por ter tido o melhor resultado, por ter sido a única mulher que ganhou, por exemplo, o Mundial de Cavalos Novos, e por dar tanto orgulho pra gente. Principalmente para nós fiotas, que estamos todas aqui assistindo. Nunca as fiotas eram todas numa live só nessa. Vou puxar o rabo de todo mundo. Eu queria mandar um beijão para vocês todas. Obrigada pela oportunidade de estar aí. A gente se vê aí a semana que vem, todo mundo. Que dia que você chega? Segunda-feira já tô aí, já chego para a clínica. Eba! Então tá bom. Queria mandar um beijão para todas as fiotas que eu prometi para nossa amiga Nicole da Téria, né? Fundadora da Téria, que é patrocinadora minha. Ei, Nicole! Isso aí! E vamos estar aí, todo mundo juntas. E queria agradecer o clube também de estar dando essa oportunidade de poder saltar, de poder estar de volta aí no clube, de poder rever todos os amigos, todos os sócios, todo mundo. Muito obrigada mesmo. Tô super feliz. Então, ó, até semana que vem! Obrigadão, até semana que Beijo, vem, Fiota. obrigada, gente, pela live. Obrigada por terem vindo. Beijo. Beijo!